Deus, hoje eu quero falar com você hoje, nessa noite, na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 14, livro de Êxodo, capítulo 14, você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia também, convide os seus filhos, sua família para estar ao redor desse equipamento que te permite cultuar ao Senhor. Êxodo capítulo 14, vou ler o verso de número 10 ao 14. Êxodo capítulo 10, ou melhor, capítulo 14, verso de número 10 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Em outras traduções, fiquem quietos. Numa outra tradução, calem a boca. Palavra de Deus para o povo de Deus. Sabe, querido, hoje eu quero partilhar com você sobre um posicionamento com lucidez em tempos de crise, em tempos de pressão, em tempos de desafios. E quando nós falamos de lucidez, nós estamos falando de luz, porque essa palavra nos expressa isso. Resplandecer, expressar luz, possuir luz, expressar com rapidez de raciocínio, ter clareza de ideias, ter coerência nas suas ideias. Sabe, é não perder a razão, é fazer uso de suas faculdades mentais, o bom uso dessas faculdades, porque nós estamos vivendo uma estação muito difícil. Nos últimos tempos nós temos passado por uma estação complicada, de desafios, de crise, de deserto, situações que parecem que estão melhorando, mas de repente a gente se depara com outras realidades que são piores daquelas que nós estávamos enfrentando. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que desafia a nossa fé, e por isso que eu quero compartilhar com você como responder esses desafios com lucidez, como responder essas crises que nós estamos vivendo de forma coerente, uma forma que a nossa fé expressa nas nossas atitudes e nos nossos posicionamentos. Nós já falamos e estamos falando desde a semana passada sobre a saída do povo de Israel do Egito. Semana passada vimos como o faraó, convencido pela última praga, a morte dos primogênitos, deixou o povo caminhar, deixou o povo seguir o seu caminho. E hoje nós vamos dar continuidade a essa direção que o povo estava tomando. Porque se você olhar para o contexto dessa história, você vai perceber que Deus estava presente o tempo todo.
sinalizado através da vida de Moisés. Deus conduz o povo, inclusive o povo está trilhando um caminho que foi direcionado por Deus. Deus evita que o povo passe pela terra dos filisteus e conduz esse povo para diante do Mar Vermelho. O povo chega diante do Mar Vermelho. Essa é a passagem que nós lemos. Sabe, a saída, a libertação do povo de Israel do Egito. Mas o que eu quero te chamar a atenção nessa passagem? É como que Moisés tem um posicionamento lúcido, um posicionamento coerente. Como que Moisés, diante desse desafio que nós acabamos de ler, conseguiu conduzir o povo nessa libertação. Sabe, quando nós lemos a palavra de Deus, nós notamos que nem sempre a opinião dominante carrega a direção de Deus para a nossa vida. E aqui nesse texto, é a afirmação, a comprovação disso que eu estou falando. Nem sempre a opinião de todos é o que Deus está falando para a nossa vida. E Moisés, homem de Deus, conseguiu identificar que a voz do povo naquele momento, diante do Mar Vermelho e diante do exército de Faraó, ele conseguiu perceber que aquela voz que estava clamando, que não era pouca, não era a direção de Deus para a vida deles. Sabe, querido, nós devemos manter a nossa postura, não porque somos melhores, não porque nos achamos superiores aos outros, mas porque nós estamos fundamentados na palavra de Deus. E quando estamos fundamentados na palavra de Deus, não há voz contrária que possa nos impedir de concretizar o que Deus tem para a nossa vida. Não há voz que vá fazer com que os nossos ouvidos fiquem ensurdecidos diante da voz daquele que é soberano, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos estar firmados nele. Porque estar firmados na palavra de Deus, na promessa de Deus, nos dá segurança e capacidade para nós nos posicionarmos contra a corrente, contra a oposição, contra aqueles que querem roubar ou nos distanciar daquilo que Deus tem para nós. Moisés liderava o povo de Israel na saída da escravidão do Egito, e de repente ele se depara numa situação talvez mais complicada, encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó com sede de vingança, porque eles sofreram na pele a dor de perder filhos, e sabiam que essa realidade estava diretamente ligada com a libertação desse povo. Moisés teve que ter uma fé e um posicionamento coerente à sua fé para dar resposta a esse momento da história do povo de Deus. Porque eu não sei se você já experimentou isso, situações que nos encurralam, que não temos solução, que não sabemos para onde ir, como talvez estava esse povo. Eles não tinham meios necessários para atravessar o mar, eles não tinham, e talvez olhando para si, não enxergavam capacidade para enfrentar o exército que estava perseguindo eles. Eles estavam encurralados entre duas coisas que não dominavam. Eles não tinham meios, recursos para enfrentar nenhuma nem outra coisa. E essa situação levou o povo a entrar num estado de pânico, de medo,
E diversas vezes nós enfrentamos isso quando estamos encurralados, quando nos deparamos num beco sem saída. Diversas vezes nós ficamos com medo, nós ficamos em pânico. E pessoas em pânico normalmente fazem 3 coisas. Primeiro é dizer que coisas que não são as mais certas para o momento. É natural dizermos bobagens em momentos de desespero, em momentos de medo. E nessa passagem nós podemos ver que o povo vai dizer coisas como: não havia sepultura suficiente no Egito para nos enterrar. O povo fala algo sem entender o que está falando. Eles preferiam trocar a sua liberdade por uma falsa segurança, como se a liberdade dependesse do faraó. Eles não tinham entendido, e nós precisamos entender isso. Eles não tinham entendido que a verdadeira liberdade não dependia do faraó, não dependia dos exércitos do Egito. A verdadeira liberdade do povo dependia só de uma pessoa, do Deus Todo-Poderoso. A sua cura, o seu milagre, a sua resposta, a sua liberdade, a sua salvação só depende de uma pessoa, do Deus Todo-Poderoso, que já liberou a morte de Jesus na cruz do Calvário, para que eu e você vivêssemos verdadeiramente livres. Sabe, pessoas em pânico, com medo, desesperadas, elas tiram as suas próprias conclusões. E nesse caso, a conclusão do povo foi: é melhor a gente voltar para trás. Porque quando a gente está com medo, a gente tem uma tendência, o pé vai sozinho, a gente recua. A gente pensa em retroceder. A gente tira conclusões que não estão fundamentadas na nossa fé ou naquilo que somos. O João me mandou esses dias no Facebook, depois a gente corta isso, um sapo, e do lado do sapo R$100. Só quando eu abri no Zap, ele falou assim: você pega? A hora que eu abri a foto, eu já dei uma recuada. Opa! É uma tendência nossa estar com medo, querer retroceder. Ao estar com medo, querer retroceder. A gente pensa em retroceder, e isso que o povo pensou naquele momento: vamos voltar, é melhor nós voltarmos, é melhor nós sermos escravos. Pessoas com pânico, com medo, elas tomam decisões que não são as mais certas. E a decisão do povo foi apertar Moisés, foi pressionar Moisés. É interessante, nós lemos o texto, que o povo tinha acabado de ver o exército de Faraó, o povo clamou ao Senhor, mas imediatamente o povo foi diante de Moisés. Olha que loucura, o povo clama ao Senhor, mas vai pressionar Moisés. E mesmo com toda aquela pressão que o povo estava fazendo frente à liderança de Moisés, nós podemos ver que Moisés, ele respondeu com lucidez o desafio, a crise que eles estavam vivendo. Sabe, querido, a gente, quando lê essa passagem, a gente consegue ver como é importante nós termos um posicionamento frente a algumas realidades que nos pressionam. Moisés, ele não foi tomado por uma decisão louca e levou o povo para dentro da água do Mar Vermelho. Não. Moisés não aceitou a proposta do povo de recuar. Moisés não cedeu para o pânico, não cedeu para a pressão.
Moisés se lembrou da promessa que Deus havia dado para ele. Moisés se lembrou do cuidado que Deus deu a eles até aquele momento. Moisés se lembrou de quando Deus mostrou sinais para o seu povo ainda lá escravos no Egito. Sabe, nesse tempo Deus pede para nós lucidez, equilíbrio e fé, uma fé ousada para tapar os nossos ouvidos de todos os ruídos que podem nos levar para longe da promessa de Deus, que esses ruídos que tentam apagar do nosso coração uma fé que nós temos, e essa fé tem que ser uma fé inabalável em relação à promessa de Deus para a nossa vida. Sabe, nós precisamos nos lembrar sempre de onde Deus nos tirou. Nós temos agora o programa Casos de Família, e é interessante o programa Casos de Família, porque as pessoas contam milagres, intervenções sobrenaturais de Deus na vida da família delas, na história da família delas. A gente tem a oportunidade de lembrar do que Deus está fazendo, e o povo precisava naquele momento se lembrar que existia uma promessa, que essa promessa estava bem antes deles serem escravos no Egito, e que o povo de Deus foi liberto da escravidão, porque Deus agiu em favor deles lá no Egito. Moisés foi contra todas as vozes. Ele permaneceu, se manteve firme ao propósito de Deus, ao chamado de Deus. Sabe, eu quero dizer para vocês que não é tempo de nós olharmos para trás, não é tempo de nós recuarmos, é tempo de nós seguirmos em frente, é tempo de nós avançarmos, mas avançarmos pautados no que Deus está nos dizendo, no que Deus está gerando na nossa vida, naquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Por isso, nessa noite eu quero compartilhar 3 atitudes de Moisés, 3 posicionamentos de Moisés, que mostram lucidez em tempos de desafio, em tempos de crise. Sim, características que me saltam aos olhos frente a um homem que estava encurralado e que tinha a responsabilidade de conduzir um povo até a terra que Deus havia prometido. Eu quero falar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que talvez está pressionado como Moisés estava, pressionados por um mar, pressionados pelo inimigo, pressionados por aqueles que estão ao seu redor, e muitas vezes pressionado por si mesmo, porque ao olhar para si você não enxerga potencial em Deus para responder esses desafios que você está enfrentando. Talvez você que está aqui hoje, pai, mãe, talvez você está amedrontado, em pânico, porque você está olhando para si e não está enxergando a capacidade em Deus que você tem para responder à crise que nós estamos vivendo. Eu quero pensar em Moisés como um homem que se posicionou com lucidez. Por quê? Porque os lúcidos, primeiro, eles veem além dos obstáculos. Moisés sabia que Deus tinha liberto da escravidão o povo. Ele sabia que havia uma promessa bem anterior à realidade que eles estavam vivendo. A promessa de uma terra prometida ao povo de Israel. E ele baseou a sua ação nessa promessa. Queridos, prestem bem atenção, somente quem baseia a sua vida nas promessas de Deus consegue enxergar, ver além dos obstáculos que estão à sua frente. Moisés tinha obstáculo na frente dele, Mar Vermelho, mas ele conseguiu enxergar além do mar. Ele conseguiu olhar na direção que Deus estava dando, na direção do destino que Deus havia dado a ele, para a vida do seu povo, para a sua vida. E diante disso, o que me chama a atenção é que nem sempre, querido, aquilo que nós vemos no momento, nem sempre aquilo que está diante dos nossos olhos,
Nem sempre aquilo que nós vemos no imediato é igual àquilo que nós vemos no propósito. Nem sempre. Às vezes no momento nós vemos uma coisa, mas quando olhamos o propósito, nós vemos outra. Consegue entender? Nem sempre a gente consegue identificar a partir de um olhar imediato, a partir de um olhar circunstancial, a partir de um olhar momentâneo, ligado àquilo que está diante de mim. Nós precisamos entender que existe um propósito maior do que o agora, maior do que o presente, maior do que a realidade que está à minha frente. Existe um propósito em Deus para mim e para a sua vida, que é maior do que as circunstâncias que estão diante dos nossos olhos. Moisés consegue responder o desafio, porque ele não olha a partir do momento, do imediato da circunstância, ele olha para o propósito. Olha para o propósito, querido. Enxergue o propósito. O meu desafio, o seu desafio nesse tempo é vivermos, sabe, é vivermos além do imediato, é vermos, enxergarmos além daquilo que está diante dos nossos olhos, é olharmos a partir do propósito. Qual é o propósito? O propósito para a sua vida hoje. Sabe, isso pode levar você a algumas mudanças físicas, algumas mudanças de estratégias, porque quem fixa o olhar no propósito, consegue ter lucidez para decidir no presente, no agora, no imediato, no momento, consegue ser ensinável para a mudança, aberto para a mudança, liberado para a mudança. Quem consegue enxergar pelo propósito, querido, preste minha atenção, consegue mudar a estratégia, repensar a forma de ser. Mas quem não consegue, jamais vai conseguir ter uma resposta positiva frente à realidade que está vivendo. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque jamais nós podemos deixar com que os desafios ceguem os nossos olhos à vista do propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus nos chamou para nos posicionar por um propósito, querido. Não deixa o imediato, o momento que nós estamos vivendo hoje, apagar o propósito que Deus tem para você. Moisés viu além do Mar Vermelho, ele viu a terra prometida. Sabe, não deixe que as decisões que você toma sejam apenas determinadas pelo seu imediato, pelo seu agora, pelo seu circunstancial. Ei, funde, se baseie, sabe, tome decisões fundamentadas naquilo que é eterno, porque o propósito de Deus, eu repito para você, é maior do que aquilo que está diante dos teus olhos, é maior do que da crise que nós estamos vivendo hoje. O propósito de Deus, ele é eterno, e a eternidade é a partir de agora. Nós precisamos estar firmes no propósito de Deus, atentos, abertos para fazer e realizar mudanças, e mudanças que vão favorecer para que o propósito aconteça na nossa vida. Nós estamos fazendo isso, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos nos adaptando a mudanças. Sabe, você hoje tem que adaptar semana após semana, decreto após decreto. Mas se você fixar o seu olhar no propósito, você não vai entrar em pânico, você não vai se desesperar, você não vai pensar em recuar, você não vai pensar em desistir, você não vai querer voltar para uma vida de escravidão. Se você fixar no propósito, você terá a capacidade de mudar as realidades, de mudar a si mesmo, para que o propósito de Deus se cumpra na tua casa, se cumpra nos teus negócios, se cumpra na tua vida. O segundo culto sempre é mais quente. Quem está do louvor aqui sabe o que eu estou falando. Querido, Moisés, ele viu além dos obstáculos.
Será que nós temos pessoas hoje que conseguem, sabe, enxergar além dos obstáculos, além dos desafios, além da crise, além de tudo que nós estamos vivendo? Eu oro a Deus para que tenhamos pessoas que enxerguem além da realidade que está à nossa frente, porque essa realidade ela é passageira, ela vai passar, mas o propósito ele te espera de braços abertos para se cumprir, não só por um momento, não só por uma passagem de tempo, mas para uma vida que é eterna diante de Deus. Moisés respondeu os desafios com lucidez, porque os lúcidos ouvem o que os outros não conseguem ouvir. Quando o povo de Israel começou a protestar, a murmurar, a querer voltar atrás, Moisés teve a capacidade de ser impopular, porque não é fácil resistir uma pressão, não é fácil resistir uma opinião unânime, não é fácil ir contra uma realidade grandiosa que era o povo de Deus. Moisés conseguiu resistir à pressão, àquela opinião que era unânime, em que muitas pessoas queriam mudar a direção, queriam voltar o seu caminho. Sabe, segundo a Bíblia, todo o povo estava dizendo que queria voltar para o Egito. Querido, se há um momento em que é difícil se posicionar, esse momento é quando nós temos uma voz dominante que quer nos empurrar para a direção oposta a que Deus nos enviou, a que Deus nos chamou, a que Deus nos direcionou. Como que é difícil lidar com as vozes dominantes que tentam nos empurrar para longe daquilo que Deus tem para nós. É a primeira vez que isso acontece ou é a única vez que isso acontece, pastor? Não. Essa semana nós partilhamos dos cegos que estavam lá no caminho de Jericó, que se levantaram, Nailson, Giovana, Feliciano, se levantaram ali, José Cláudio, Simone, e começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão que seguia Jesus falava para eles calarem a boca, para eles ficarem quietos. Mas aqueles homens tinham uma convicção que a voz da multidão não era a voz de Deus, que a voz daquela multidão não dominava aquilo que estava no coração deles. Preste bem atenção, eles continuam gritando até que Jesus olha para eles, e porque eles gritaram, Jesus dá atenção para eles, cura a deficiência deles, e a partir daquele momento eles estavam vendo e seguindo a Jesus. Sabe o que eu aprendo, querido? A multidão vai gritar, vai murmurar, vai querer retroceder, mas a multidão, ou a voz da multidão, não é maior, Júnior, do que a fé que está no meu coração, a convicção de que Deus pode mudar, de que Deus pode fazer, de que algo vai acontecer, ainda que eu não veja caminhos, ainda que eu não veja saída, Deus tem poder de abrir caminhos, de fazer todos os nossos inimigos caírem nos nossos pés. Nós temos que ter essa convicção. Rapaz, quem estiver assistindo aqui, estava no primeiro culto, está falando: meu Deus, o que o pastor está fazendo? Pregando totalmente diferente. Não, é a mesma coisa, só que com mais intensidade. O segundo culto é mais quente. Querido, preste bem atenção. Não é difícil. Ou melhor, é difícil, né? Desculpa. É difícil. Mas nós precisamos coragem e firmeza. E mais uma vez, lucidez. Porque apesar de toda a pressão, Moisés ele não dá voz para o povo. E é interessante que a condução dele influencia todos, e todos estavam contra aquilo que estava acontecendo. Ele levou as pessoas que tinham opinião contrária à dele, e aquelas pessoas o seguiram.
apesar de quererem voltar no início da história ali, para o Egito, para ser escravo, o texto diz que nenhum retornou, todos voltaram. Qual que é o segredo, pastor, de convencer pessoas que estão gritando contra o projeto de Deus, contra a direção de Deus para a nossa vida? É crer em Deus e manter uma postura de lucidez e firmeza como Moisés. Moisés foi lúcido, mas ele estava lúcido, por quê? Porque a lucidez dele era pautada na palavra de Deus, na direção de Deus. Então tudo que ele era e estava fazendo, era na certeza de que Deus estaria com eles até o fim da jornada. E é muito interessante porque essa convicção no coração de Moisés não surgiu diante do beco sem saída. Surgiu desde o momento que ele recebeu o chamado de Deus lá, ainda no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Deus foi fiel com Moisés. Deus foi fiel com o povo de Israel. Deus é fiel conosco, continuará nos ajudando, continuará nos fortalecendo. Nós temos que nos agarrar na palavra de Deus e trazer as pessoas que talvez estão sem fé, sem esperança, em pânico, em desespero, a uma lucidez, e essa lucidez tem a ver com a palavra que Deus tem nos dado. Sabe, não basta a gente fomentar o pânico, o desespero, nós precisamos ir na contramão dessas realidades. Nós precisamos levantar, fazer com que a fé seja ativada no coração das pessoas. Como podemos ser lúcidos? Vivendo essa realidade. Sabe, querido, foi isso que Moisés fez. Ele arrasta o povo para trás dele, mesmo que eles tivessem uma opinião diferente. E essa influência vem do fato de nós ouvirmos aquilo que os outros não ouvem. Ouvir a voz de Deus e o propósito dele para a nossa vida. Moisés, diante do grito, conseguiu ouvir Deus. Então você não pode dar desculpa diante das pressões que você está vivendo. Porque se você comparar essa pressão que Moisés viveu, diante do mar, diante do exército, diante da incapacidade do povo de lutar, Moisés conseguiu buscar a presença do Senhor. Não são as circunstâncias que limitam a nossa intimidade com Deus. Pelo contrário, quanto mais pressão, mais intimidade eu tenho. Pelo contrário, quanto mais as vozes gritam ao meu redor, mais eu me apego com Deus, mais eu confio em Deus, mais eu vivo uma realidade com Deus, mais eu busco a presença de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Sabe o que eu aprendo, querido? Eu aprendo que Moisés, para tomar essa decisão com lucidez, diante do desafio da crise, da pressão que ele estava vivendo, ele precisou ir onde os outros consideravam impossível de ir. Porque os lúcidos são assim. Os lúcidos vão aonde os outros consideram impossível ir. E se a gente trazer o significado da palavra lucidez, que tem a ver com o resplandecer, o trazer à luz, realmente quem não é lúcido não consegue ir porque para eles há uma grande impossibilidade, já que os olhos deles não conseguem enxergar. Afinal de contas, preste bem atenção, o lúcido vai, porque ele tem a luz, ele resplandece a luz. Mas preste bem atenção, é muito importante a gente sempre alinhar a coragem com a lucidez. E essa lucidez é de saber que essa é a direção de Deus para a minha vida. Porque coragem para ir em direções que não sabemos se é de Deus, pode ser destruidor. Você ir sem saber se aquilo é de Deus. É catastrófico. Eu estava pensando a palavra para falar, para não gaguejar. É catastrófico, agora eu vou ficar falando ela. Porque é difícil, querido.
Sabe, a maioria considerava Paulo impossível sair daquela situação. Gabriela, Mirela, Seide, Ricardo, para um monte de gente, e se a gente perguntasse para nós mesmos diante daquela situação, Márcia, a gente ia falar assim: é impossível, agora não tem jeito. Sabe, para muitos ali era impossível o povo encontrar uma saída. Mas Moisés teve coragem de colocar o seu pé na água do Mar Vermelho. E pessoas que se posicionam com lucidez, sabem tomar decisões que têm um risco, mas há uma lucidez associada que é: eu sei que estou assumindo um risco, mas eu tenho a certeza de que Deus está comigo. Moisés, tem um risco de eu pisar na água e a água não abrir, o mar não abrir. Tem um risco do mar ficar aberto e o faraó pegar a gente lá do outro lado. Tem um risco, mas se você tem uma certeza de que Deus está com você, todos os riscos, preste bem atenção, continuam sendo risco, mas não te impedem de ir ao encontro daquilo que Deus está falando no seu coração. Deixa eu te falar, querido, pode ter risco, tem risco, o risco não vai sair dali, mas uma coisa eu tenho: Deus está comigo, Deus vai comigo, Ele me guardou das pragas, Ele me guardou da morte, Deus vai me guardar em direção à terra que Ele me prometeu, porque Ele é Deus. É importante nós tomarmos decisões corajosas, mas a base da decisão não é a coragem, é a certeza de que Deus está na direção. Entende? Às vezes muitas pessoas colocam a ênfase na sua grande coragem e baseiam a sua decisão na coragem, e isso não é um posicionamento com lucidez. A lucidez para nós que cremos em Cristo implica em ter coragem, mas nós não baseamos as nossas decisões na coragem por si só, como verdade absoluta. Antes, nós fundamentamos as nossas decisões no fato de saber de que Deus está naquilo, de que Deus está dando a direção, de que Deus já falou, já sinalizou, já colocou pessoas, de que Deus já está nos empurrando em direção daquilo que Ele quer para nós. Porque tem hora que Deus empurra, querido. Empurrou a igreja no primeiro século, com perseguição, mas empurrou. Consegue entender? Sabe, a questão principal não é o quão corajoso eu sou, a questão é o quanto eu confio e ouço a voz de Deus. Eu gosto de caminhar com essas duas realidades: é confiar, mas é ouvir. É confiar, mas é dar ouvido ao que Ele está falando. Sabe, a minha coragem, de fato, ela não vale muito se ela não for acompanhada ou fundada na palavra de Deus, na direção de Deus. Há muitas pessoas que arrastam outras pessoas com a sua coragem, mas arrastam para um abismo, porque as decisões estão fundamentadas simplesmente em uma atitude de coragem. A coragem, ela só faz sentido, ou só há lucidez, quando a coragem está baseada naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. E é isso que nos faz alcançar as realidades. A Bíblia, ela está cheia de histórias de pessoas com coragem, mas com lucidez. Cito uma delas, Davi. Porque quando eu falo de lucidez aqui, fica parecendo um negócio meio louco, né? Como assim lucidez? Foi o que aconteceu com Davi, um menino que vai desafiar Golias, um gigante, um guerreiro.
Pastor, tem lucidez nisso? Se você entende que a lucidez está fundamentada, ou é fundamentada na palavra de Deus, tem muita lucidez. Porque Davi não vai na sua própria coragem ou na sua própria capacidade. Ele se levanta diante daquelas pessoas que estavam ao seu redor, e ele fala: quem é esse incircunciso que ousa confrontar, desafiar o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso? Eu não vou com espada ou com escudo, nem com armaduras, eu vou em nome do Senhor Todo-Poderoso. É assim que nós lutamos as nossas guerras, é assim que nós batalhamos as nossas batalhas. Nós lutamos a busca daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quase não saiu. Então, como eu disse, ir, sabe, aonde outros consideram impossível. Entenda que a palavra impossibilidade não serve para você. Não serve para você, porque você está indo. E quem vai, sabe que há possibilidades. É impossível no campo racional daqueles que não creem. Porque no campo sobrenatural, para aqueles que creem, todas as coisas que Deus declarou, todas as coisas e todas as direções que Deus nos dá, tem o seu sim. Ou seja, há a possibilidade de ser alcançado, há a possibilidade, mesmo que a gente olhe para um lado, olhe para o outro, não tem caminho, não tem saída, estamos encurralados. Em Deus há uma possibilidade de alcançar, de avançar, de seguir em frente, de ir em direção ao propósito. Eu estou terminando, preste bem atenção. Quando o desconforto, a insegurança baterem à nossa porta, essa é a oportunidade grande para nós nos encontrarmos, ou encontrarmos a nossa segurança firmemente em Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo, ou esses tempos que nós estamos vivendo, é um tempo em que Deus irá abalar as coisas que são abaláveis. Aquilo que é abalável será abalado, e será abalado para cair. Por quê? Porque aquilo que é inabalável vai permanecer. Então nós estamos vivendo um tempo onde Deus está chacoalhando o pé. Vai cair o que não está seguro. Vai cair. É uma realidade, querido. Deus está confrontando o abalável, para que só fique aquilo que é inabalável. Aquilo que é inabalável, pode vir o que vier, pode falar o que for falado, pode gritar o que for gritado. Aquilo que é inabalável permanece, porque vem de Deus. O que vem de Deus na nossa vida não muda, não se transforma, não cede à pressão, não cede à incredulidade, não cede ao grito da multidão. O que Deus coloca no nosso coração é inabalável. Por isso que o salmista no Salmo 91, verso de número 2, ele diz: pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essa é a base da nossa lucidez, a confiança nele. Minha oração é para que todas as famílias possam se posicionar, baseadas na lucidez que vem do fato de confiarmos plenamente, integralmente no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar com você. Sabe, querido, hoje é o dia que Deus preparou para mim e para você. Deus está falando para mim e para você: tem o mar diante de nós, tem um exército
nas nossas costas. A gente olha para nós, eu estou falando do povo de Israel, a gente se enxerga escravo, incapaz, sem possibilidade. Eles são culpados? Talvez não. 430 anos, uma história, Paulo, uma história. Éder, é muito tempo sendo escravo. Ainda não estavam acostumados. Olhavam para si, vamos morrer aqui. Não tem jeito, Ana, vamos padecer. Porque é isso que o medo e o pânico faz. É isso que o cativeiro faz na vida de uma pessoa. Ela não consegue enxergar, Letícia, quem ela é. Ela não consegue, Helena, mesmo diante de um espelho, Michel, Amanda, enxergar verdadeiramente quem ela é. O cativeiro faz isso. O trauma faz isso. Sabe, a morte faz isso. A dor, as feridas fazem isso. Elas nos prendem, nos cegam. Nós não conseguimos ver além do nosso adversário, dos nossos obstáculos. Nós não conseguimos ouvir a Deus, porque a escravidão ainda grita dentro de nós. A dor ainda está gritando dentro de nós. Nós não conseguimos ir ao encontro do impossível, porque para nós é impossível, não tem jeito, não vou. Mas quando a gente está diante de um Deus que faz todas as coisas, e diante de um homem que consegue responder à altura daquilo que ele estava proposto a fazer, a gente consegue ir, a gente consegue avançar. Deus, Ele está conosco, e se Ele está conosco, não há pânico, não há desespero, não há medo, não há retrocesso. Vamos avançar, vamos seguir. Fique em pé onde você está, fique em pé. Vamos começar do início essa música, certo?